Irmãos, temos muito, mas muito a expor hoje. A última carta nós já expusemos às 6, com o auxílio aí do Gideão, falou da igreja de Éfeso. Também a Marta falou sobre a igreja de Filadélfia, e o nosso irmão Neviton falou sobre a igreja de Esmirna, e aí as outras, né, Sardes, Tiatira, também, e agora Laodiceia, né? Vamos estar expondo aos irmãos. Também Sardes, Pérgamo, Tiatira e Laodiceia, que agora finalizando. Bom, irmãos, tenhamos cuidado para não cairmos em vícios de linguagens, as repetições, né, do que os outros falam. Aí eu vou reproduzir as mesmas coisas do que eu vi, né? Temos que ter muito cuidado com certas expressões. Por exemplo, né, Apocalipse 3:20 é muito usado para evangelismo. Eis que estou à porta e bato, né? Jesus está na porta do teu coração, né? Muitos textos que nós utilizamos, na realidade o contexto é totalmente distinto daquilo que a gente acha que como deve ser utilizado, né? Bom, sem mais delongas, vamos para o verso 14 e vamos também aos poucos desconstruindo alguns conceitos que nós aprendemos muitas vezes por repetição, não por se aprofundar no assunto, como as águas não, como tu és nem quente nem frio, né? Tu não é nem fervoroso e nem espiritualmente frio, mas és morno, Jesus vai te vomitar, aquela coisa toda. Então, a gente não pode eliminar jamais o simbolismo para a época em que está em Apocalipse. Nós vamos chegar a esse ponto aí, e por favor, não se espante com as questões que vamos tratar aqui, porque muitas vezes nós, de tanto ouvir aquelas coisas, aquelas repetições, a gente acha que é aquilo mesmo, né? Mas tenhamos cuidado e vamos examinar cautelosamente as Escrituras, tá bom? Apesar de que estamos lidando com a situação histórica, mas a linguagem também é simbólica de Jesus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, né, ao anjo, ao líder, ao bispo, ao pastor, aquela pessoa incumbida ali que está naquela representação que ia fazer aquela leitura pública. Assim diz, né, estas coisas diz, assim diz o Senhor, né? Lá no Antigo Testamento era um termo, uma expressão utilizada pelos profetas. O Senhor está dizendo, assim diz o Senhor, né? Estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Irmãos, para falar sobre isso aqui, sobre tudo que está acontecendo nesse cenário, o que Jesus está falando para a igreja de Laodiceia, como ele se apresenta e tudo mais, é necessário entrarmos no contexto da época, o que estava acontecendo e o que era essa igreja de Laodiceia, que cidade era essa, que localidade é essa, como viviam as pessoas, os cidadãos daquele lugar. Bom, na época do Novo Testamento, quem vinha de Filadélfia viajava cerca de 70 quilômetros, né? A igreja anterior, né? A igreja de Filadélfia, a igreja passada, né? Logo os versos anteriores, cidades próximas, assim, de 70 quilômetros. A cidade de Laodiceia era uma rota principal, né, comercial romana, onde se passava muitos mercadores e tudo mais. Por exemplo, quem vinha de Tiatira, de Filadélfia, de Sardes, todas essas cidades próximas aí tinham que cruzar literalmente pela cidade de Laodiceia. Bom, ela ficava ali no Vale do Lico, ali na Turquia, né? Hoje a cidade
alguns vilarejos ali por ali persistem, existem, né? Colossos, Hierápolis, Laodiceia no meio. Bom, em que consistia essa cidade? Serviço financeiro, né? A certa altura tornou-se um centro bancário na época. Com isso, ela enriqueceu ainda mais. Ela continuou se enriquecendo, ganhando a indústria têxtil. Também o serviço financeiro é um local muito abastado na época. As pessoas com as moedas de troca, né? Ouro, prata, tudo mais. Enfim, era um grande centro financeiro. Indústria têxtil, tá? Ela é uma cidade muito rica na questão têxtil, conhecida por sua lã macia e preta. Pensava-se que o produto era resultado da água bebida pelas ovelhas, né? Alguma falácia que houvera por lá. Ela superava outros produtores de roupa no distrito, tornando-se ainda mais rica. Então, a roupa para aquecer, né? Toda aquela região da Turquia hoje, a Ásia Menor no passado, é fria, neve e tudo mais, né? O período do calor é quente, o período do frio é bem frio. Então, é uma cidade enriquecida nesse sentido também. Oftalmologia. Além disso, havia uma escola de medicina, que interessante, famosa em Laodiceia, ligada ao templo de Menkaru, que é o deus do vale do Lico, o deus da cura, né? Seguidores dos ensinos de Herófilo, né? Um escritor antigo grego, acreditavam em medicamentos compostos para doenças complexas e desenvolveram um composto para a cura de doenças dos olhos, chamado de pó frígio, que trouxe à cidade ainda mais fama e dinheiro. Então, as pessoas que tinham problema de visão, nós vamos falar mais lá para frente, o que produtos eram esses, né? Por conta do que tem a ver Jesus, que está falando com a igreja com relação à vida da cidade, com relação à vida dos laodicenses. Bom, desastres e autonomia. Laodiceia tinha apenas duas desvantagens. Primeira, assim como Filadélfia ficava na região propensa a terremotos, houve 2 terremotos em Laodiceia, no ano 17 depois de Cristo. Data nunca é certa, queridos, são suposições que se acreditam, dependendo de alguns historiadores, vai variar. O primeiro terremoto 17 e o segundo no ano 60, entre 40 e 60. Nas 2 vezes os terremotos, a cidade não quis, não precisou e negou qualquer socorro por parte do Império Romano, né? A cidade fazia parte do Império Romano, importante cidade, morava procônsul, pessoas importantes, mas ajuda federal, vamos dizer assim, eles recusavam. Então, porque eles começaram a construir de volta os próprios prédios e construíram mais belos ainda, com seus próprios recursos financeiros. É uma cidade extremamente rica, enriquecida. Em vez disso, a religiosidade, a sua religião típica era daquele período da era sincrética, uma combinação de deuses locais e romanos, né? Os 2 principais deuses adorados eram Men, Zeus e Apolo. Era a típica trindade deles, né? Para aquele povo daquela cidade, os principais deuses. E também podemos falar no contexto também como foi que essa igreja ela foi fundada, quem fundou essa igreja. É provável que as 3 igrejas irmãs, Laodiceia, Hierápolis e Colossos, elas foram estabelecidas por um dos cooperadores de Paulo, o Epáfras, que é descrito lá em Efésios, né? Ou em Colossenses 4,13, Epáfras é mencionado, durante os 3 anos do ministério de Paulo em Éfeso, no caso, Atos 19, 20 até o 21,
vai descrever o trabalho de Paulo na Ásia Menor, ali em Éfeso principalmente, e os seus cooperadores estavam pregando o evangelho, fundando igrejas nas regiões, inclusive Colossos, Hierápolis e na própria Laodiceia. Bom, vamos direto aqui também, o que diz esse verso 14 que acabamos de ler. Vamos me deter muito sobre esse primeiro verso. Por que, queridos, esse verso 14 é primordial, é o mais importante para entendermos todo esse contexto, tudo que está acontecendo e o que Jesus quer dizer para essa igreja. Bom, o amém, né? É a primeira e única vez, né, no Novo Testamento em que Jesus é o amém, a personificação do amém. Nossa, é interessante, queridos, tem uma longa exposição por trás de tudo isso aí, né? Vem de um adjetivo hebraico que significa verdadeiro, certo, ou digno de confiança, porque a origem também, como havia uma linguagem também religiosa que foi emprestada da linguagem comercial da época, né, dos tempos hebreus. E essas pessoas, esse amém, quando uma pessoa confirmava um acordo comercial com o outro, eles se saudavam e negócio fechado, usava o termo amém, né? Isso é confiável, posso confiar que isso será concretizado, eu confio na sua palavra que você está dizendo. E no meio religioso, os hebreus utilizaram essa linguagem para enfatizar a oração, os cânticos, tudo vinha por uma confirmação. O uso do amém com uma explicação significa certamente assim seja, na verdade. No verso, em Isaías 65:16, é usado, queridos, que é o Deus do amém, Deus da verdade, expressão utilizada por Isaías, que é literalmente Yahvé amém, amém, né? Yahvé amém, literalmente aquela expressão usada em Isaías 65:16. Isto é, aquele que fala com verdade, a quem todos podem confiar. O uso do grego prega o vocábulo, no Novo Testamento, no caso, né, para indicar verdadeiramente, de fato, né, o amém, né? Assim seja, isso mesmo. O termo tornou-se comum nas orações, final das orações, como já falei, nas respostas congregacionais. Era muito importante que os outros dissessem amém quando a palavra era lida ou quando alguém fazia uma oração pública. E por isso, né, hoje nós fazemos isso é bem óbvio. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que é esses chamados evangelhos sinóticos, a palavra é dita por Jesus 54 vezes. Só o evangelho de João contém 25 repetições do termo. E é interessante que em João, queridos, o João que está escrevendo Apocalipse, o evangelho de João, ele utiliza várias vezes, 25 vezes, essas repetições. Não tem aquela expressão que Jesus usa, em verdade vos digo. É uma expressão muito forte, verdadeiramente, utilizada ali, amém, amém, né? Jesus falando aramaico com as pessoas, lógico, estava dizendo amém, amém, vos digo, né? E tudo mais. Bom, usar o termo amém, né? Cristo, além do evangelho de João, né, que nós já falamos. Bom, usar o termo amém, ao usar esse termo, a única vez que Jesus se identifica como o amém, em referência a Isaías 65, como já falamos, Cristo afirmou o seguinte:
que Cristo é a afirmação da boa vontade de Deus para com os homens. A validade da mensagem cristã, a qual é a palavra de Deus para os homens. Ele mesmo é o tema central dessa mensagem. Ou seja, eu sou a mensagem, eu sou o tema central, eu sou o único digno de confiança plena no Senhor, confiança plena somente nele. Cristo é o amém na qualidade de verdade de Deus, como aquele que transmite essa verdade aos homens. Jesus falou, isto diz o amém, ele mesmo dizendo que era o amém, ele mesmo dizendo que é a verdade, dizendo que é aquele que transmite com confiança a verdade aos homens. O amém é a garantia dada por Deus aos homens de que ele se importa com eles. O amém é a expressão divina de amor. O amém confirma a validade do pacto de Deus, sendo o seu promulgador, que promove. O amém de Deus faz contraste com a corrupção contra a verdade por parte de indivíduos como os laodicenses, que tinham esquecido a palavra de Deus, passando a ter como seus deuses as riquezas, o dinheiro e o próprio ego, o próprio eu. O testemunho de Cristo é sempre veraz e afirmativo, sempre sem importar os desvios dos homens. E assim, queridos, nós entendemos que o amém, Cristo, é esse Senhor digno de confiança, que promove a verdade, que Ele mesmo é a mensagem central dessa verdade, e nos chama a atenção com relação a esse título, que não está descrito no capítulo 1, Jesus não se mostra como um amém, os títulos que Jesus se apresenta com os outros. O que mais se encaixa aqui é a explicação, é a segunda parte que diz, a testemunha verdadeira e fiel. A testemunha fiel e verdadeira. Então, o amém, testemunha fiel e verdadeira. Pessoa digna de confiança. Então, era muito sério a expressão amém, até para os judeus, os rabinos aí. Tem muitos escritos dos rabinos que o amém ele é primordial nos festejos, nas celebrações religiosas, civis e tudo mais, Alguns rabinos escrevem assim: maior é aquele que responde amém do que aquele que bendiz. Todo aquele que responder com um amém terá seu nome grandemente abençoado, e o decreto de sua condenação será totalmente apagado. Para aquele que responde com um amém, os portões do paraíso são abertos. Enfim, muitas expressões rabínicas de mestres judaicos, ao longo da história, demonstram que o termo, a expressão, a colocação amém é muito forte, é muito importante. Então, Cristo é esse amém importante para nossas vidas. Bom, a nossa irmã Ana Lia, está escrevendo aqui. Prezado Eurico, muitos estudiosos, pastores falam que a igreja de Laodiceia tem muitas semelhanças com as igrejas da atualidade. Qual a sua opinião em relação a isso? As igrejas hoje são mornas? Vamos chegar aí, minha irmã. Ótima pergunta. Excelente pergunta. Vamos chegar aí. Mas primeiro, vou repetir. O fato de muitos falarem, a igreja hoje é a igreja de Laodiceia, a igreja que só se importa, a igreja que Jesus está do lado de fora, a igreja das riquezas e tudo mais. Bom, vamos entender que a igreja de Laodiceia foi uma igreja histórica que existiu. Todas essas igrejas existiram. Ou seja, a mensagem de Apocalipse 2 e 3
é para todas as igrejas, de todas as épocas, de todos os tempos. Então, Laodiceia não significa que é o símbolo da última igreja cristã. Então, alguns erram equivocadamente por conta de considerar nesse sentido alegórico de que a igreja hoje é a igreja de Laodiceia. Não é por aí não. A interpretação correta é que várias pessoas individuais e igrejas locais podem sim se identificar como Laodiceia. Podem ser identificadas, aliás. Como podem ser identificadas como a igreja de Filadélfia, que Deus abriu uma porta aberta no meio da perseguição, como a igreja de Esmirna, a igreja pobre, mas estava sofrendo pelo Senhor, a igreja de Éfeso, que perdeu o primeiro amor, e a igreja de Tiatira, deixando os falsos mestres falarem. Enfim, temos inúmeros detalhes e exemplos das 7 igrejas em que podemos identificar como está a situação da igreja do Prado, por exemplo, como Éfeso, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, e também como é que está a vida dos membros individualmente falando, Então, seguir por esse ponto. Então, a gente também vai respondendo a sua pergunta, minha irmã, nesse sentido, dessas semelhanças na atualidade, Vamos explorar isso ao longo da exposição aqui. Isso é mais que com relação ao amém, é mais um exemplo de um título divino do AT transferido para Jesus. Por estar ligado à testemunha fiel e verdadeira, o termo enfatiza a autenticidade do caráter e do testemunho de Cristo. Esta talvez seja mais uma fórmula de autenticidade, elaborada sobre o próprio uso de Jesus, que Jesus faz do amém, para introduzir suas declarações solenes. Em resumo, apenas Jesus é digno de confiança para cumprir a sua palavra, diferente dos laodicenses. Jesus também diz que é o princípio da criação de Deus. Irmãos, esse termo, essa expressão, Laodiceia, a igreja de Laodiceia conhecia, porque ela é vizinho a 10 quilômetros de Colossos. Então, a carta que foi para Colossos de Paulo, na carta de Paulo, circulou por Hierápolis, por Laodiceia, por todas as outras igrejas também, a carta de Colossos, Então, uns termos utilizados por Paulo lá em Colossos que Jesus é o primogênito da criação, ele é antes de todas as coisas subsistem por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Também se refere ao Evangelho de João, capítulo 1, verso 3, o Evangelho de João, que fala que sem ele é antes de todas as coisas, ele é o princípio da criação e tudo mais. Então essa expressão a igreja conhecia bem. E Jesus faz questão de lembrá-los que ao longo da história ele é o princípio da criação de Deus. E em sua riqueza e satisfação consigo mesmos, pensam que eles estão no controle, mas Jesus está lhes dizendo que somente Ele controla a criação. Ele é a própria fonte da riqueza e do poder dos laodicenses. Jesus está se colocando, olha, quem é poderoso aqui sou eu sou antes de tudo de ser criado, eu é que devo ser a primazia de vocês, o primeiro na vida de vocês. Os 3 termos, queridos, o amém, testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus. Qual é a conclusão disso, do que Jesus está falando? Esses 3 termos estão em contraste intencional com os indiferentes e mornos laodicenses, que não são fiéis
nem verdadeiros leais a Cristo e cujo testemunho é praticamente inexistente. Vamos chegar aí, né? O porquê que Jesus está falando isso e por que chegamos a essa pincelada de conclusiva, né? Bom, irmãos, agora vamos para versos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Presta bem atenção. Tudo isso aqui, essas expressões que Jesus está utilizando, você não pode isolar e dizer, esse é crente frio, esse é crente quente, esse é crente morno, esse é crente... Irmãos, tenhamos cuidado, né? Vamos estar respondendo também a sua pergunta, né, minha irmã? Tudo tem a ver com a geografia e com a flora regional, né? Com a natureza da região. A 10 quilômetros ao norte ficava Hierápolis, né? Famosa por suas fontes e as águas termais, e a 16 quilômetros a leste, né, mais ou menos, estava Colossos, conhecida por sua água potável, fresca e pura, águas geladinhas. Irmãos, as águas quentes, quem já foi aqui em algumas localidades no Brasil, né, tem Poços de Caldas, tem as águas sulfurosas, tem na cidade de Minas, né, Caldas, Caldas Novas e Poços de Caldas. São locais em que há atividade vulcânica inativa, ou seja, águas quentes, que são medicinais. As pessoas vão para esses locais. Aonde? Lá na Bahia também tem, né? Como é o nome do Jorrinho e Jorrão? Uma região, né? Uma banho de água quente, né? Onde há águas quentes, vulcânicas, né? Ali predomina também cura, né? Para algumas espécies de doenças, é claro, né? Isso é providência, é graça de Deus para a humanidade, queridos. Irmãos, as fontes de Hierápolis eram tão conhecidas por suas qualidades medicinais que a cidade se tornou um importante centro de saúde, enquanto a água revigorante de Colossos, o único lugar da região onde ela podia ser encontrada, provavelmente foi a responsável por sua colonização original. Laodiceia não tinha abastecimento de água próprio. As águas vinham de locais altos, por aquedutos. Tiveram que construir, a cidade muito rica, né? Construir 2 aquedutos vindo de Hierápolis, vindo de Colossos e chegar lá na cidade de Laodiceia. Quando ela canalizava sua água das fontes quentes, né, a água não tinha tempo suficiente para esfriar os aquedutos, chegando morna à cidade. Irmãos, vamos agora, né, para o que está acontecendo aqui? As águas quentes, águas mornas, não somente águas, mas minerais, chegavam lá, ficavam mornas, né, geladas e quentes, muito quentes, né? Quem já foi em águas sulfurosas são bem quentes, né? Então isso causa uma certa esterilidade. As pessoas não conseguem, as águas não conseguem fazer brotar, nem são boas para consumo, para beber, né? Não são boas também. Podem ser boas para a pele, tudo mais, se lavar, né? Bom, há 2 historiadores gregos que confirmam essa veracidade, em que eles são, né, historiadores seculares, vamos dizer assim, Heródoto e Xenofonte, indicam que tanto a temperatura como os minerais tornavam a água imprópria para beber. Nesse sentido, vamos chegar lá, né?
O que significa então esse ser morno? Irmãos, Jesus não está falando, ele está falando aqui, né? Que nem tomara que não fosses nem frio nem quente. Jesus não está dizendo, tomara que tu fosse bem fervoroso, que vocês fossem bem fervorosos. Ou se não, se fossem bem frios, bem espiritualmente frios. Não é isso que ele está dizendo. Não se encaixa aqui, queridos, porque Jesus está tomando emprestado, falando para eles, eles entendiam bem, por causa da geografia do lugar. Então, frio e quente aqui não está ligado ao que nós entendemos pela Bíblia, o crente fervoroso, né, com fervor espiritual, e frio, de frieza espiritual. Não é. Tomara que você fosse quente, Jesus está dizendo assim, tomara que você fosse quente, que você exalasse cura para as pessoas. Né? As águas medicinais, as águas quentes. E as águas frias? Tomara que você fosse frio, você alimentasse, você fosse frutífero, você fosse fonte de vida para as pessoas. É o frio, tá? Então, que a gente escuta por aí, frio nem quente, é morno. Tenhamos cuidado, que Jesus está falando de acordo com a geografia. Morno, agora vamos entrar em morno. O que é esse morno? Nesse sentido, irmãos, suas obras estéreis. Eles não frutificavam, eles eram estéreis espiritualmente. Vamos explicar, né? Não a sua espiritualidade eram o foco. Nesse sentido, suas obras estéreis, não a sua espiritualidade, eram o foco. O que se harmoniza com a abertura. Conheço as tuas obras. Suas obras são mornas, são estéreis. Você não frutifica legitimamente. Evidentemente, não há grande diferença entre as duas, pois suas obras mostravam sua esterilidade espiritual. E agora, por que, queridos? A igreja não deveria ter sido igualada ao seu abastecimento de água. As águas chegavam mornas lá, né? Os crentes de Laodiceia deveriam ser conhecidos por seu poder de cura espiritual, ou por seu ministério revigorante, vivificante, frutífero. Em lugar disso, conforme a declaração seguinte de Jesus, eles estão mornos, não têm obras e são inúteis para o Senhor. É muito forte a expressão que Jesus está utilizando para aquela igreja e para muitos de nós e muitas das nossas igrejas. Então, o que é que ele quer dizer com esse vômito? As águas minerais eram cheias de sedimentos de carbonato de cálcio. Você for para esses locais de atividade vulcânica, tente beber essas águas, né, morninha, né, vamos dizer assim, morninha. Tem partículas que vão fazer com que o próprio cheiro, né, também vai fazer com que o seu corpo expulse aquela água. Então, irmãos, é muito, muito grave o que Jesus está falando para aqueles irmãos. A questão de vomitar tem a ver com a água. E essa água morna eram as obras estéreis do povo. Povo todos, ou seja, todos aqueles irmãos estavam infrutíferos. Que coisa triste, irmãos, que coisa triste. Os irmãos estavam frutíferos no mesmo espírito da cidade, do mesmo jeito que a cidade rejeitou, foi destruída com o terremoto, do mesmo jeito os ricaços, todos os governantes e tal, não, precisamos da sua ajuda, quebrado lá, do meu próprio jeito eu vou me refazer. Da mesma forma com Cristo. Veja que coisa grave.
Então, queridos, as cachoeiras, as rochas, as águas espumantes, as belezas naturais da região, que é uma região muito bonita, bem regada, toda essa beleza lembrava os habitantes da Laodiceia, ainda mais de que a sua água era imprópria para beber. Dessa forma, esse contexto provia uma metáfora, toda aquela beleza natural, todas aquelas águas, cachoeiras e tudo mais, aqueles aquedutos, aquelas ligações, né? Provia uma metáfora perfeita para a falta de profundidade da igreja, ou seja, ela era bela por fora, mas doente por dentro. Bom, irmãos, como Jesus vai expressar isso? No verso 17, o que é essa atividade estéril deles? Tá? Aconselho-te que de mim compres ouro, pois dizes, verso 17, de rico sou, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. E assim, irmãos, as pessoas, as igrejas, tem pessoas, indivíduos e a coletividade que podem sim estar parecido com esses. As igrejas neopentecostais, por exemplo, igrejas que vivem só de igreja ortodoxa, igreja católica romana, esbanja riquezas, mas estão mortos, longe daquilo que Deus quer. Também, em nossas igrejas evangélicas, as pessoas também estão, muitas, né? A igreja, queridos, a igreja visível, ela, mundialmente falando, ela é cheia de defeitos, né? Nós só vemos defeitos e ninguém vê qualidade, ninguém vê coisa boa, né? Mas, irmãos, as 7 igrejas têm lá a sua importância para todas as nossas igrejas. Não quer dizer que a igreja do século 21 seja a igreja como Laodiceia, a igreja que Jesus está do lado de fora, ou que Jesus vai vomitar. Não, está... pode algumas sim entrar nessa questão aqui, né? Por serem materialmente ricos, presumiam que também eram ricos espiritualmente. Riqueza espiritual ou material não significa necessariamente que eu sou rico espiritualmente, que eu estou bem com Deus, que eu estou frutificando para a glória de Deus. Não significa nenhuma coisa nem outra. Mas é preciso avaliar biblicamente como está a nossa vida com Deus, como está a sua vida com o Senhor, né? E não ficar procurando qual igreja que parece com Laodiceia e tal, né? Tenhamos cuidado com isso. Devemos observar-nos. O problema, porém, não era a riqueza em si. Ser rico não é problema, ganhar dinheiro não é problema, mas a autossatisfação convencida que isso produzia. Não preciso de nada, né? Lembra da reação deles depois do terremoto, né? Com relação aos romanos, né? Os laodicenses podem ter interpretado sua riqueza material como uma bênção de Deus, e assim haviam se auto-enganado com respeito à sua verdadeira condição espiritual. O paralelo com a igreja de hoje também é evidente. Algumas igrejas, no caso, a igreja visível, né, podem se encontrar nisso também. Bom,
o termo muito forte que Jesus utiliza aqui é miserável, infeliz, miserável, está na mesma categoria, que é desgraçados. Ou seja, eles não sabem como estão espiritualmente, estão espiritualmente como qualquer ímpio. Miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Esmirna, semana passada, não foi? A gente falou, o Neviton, que a igreja de Esmirna era pobre, materialmente, mas rica espiritualmente. E a igreja de Laodiceia é o contrário. Rica materialmente e extremamente pobre, cego e nu. Vamos falar sobre essas expressões também, né? Eles, no verso 18, Jesus expõe assim, aconselho-te, né? Está mandando também, não é somente um conselho de que está chamando para o arrependimento, logicamente. Eles haviam comprado tudo dos mercadores terrenos e, portanto, tinham ido à loja errada. Olha a linguagem que Jesus está utilizando, né? Cristo é a única fonte adequada de bens duráveis. Assim, eles precisavam deixar seus vendedores do mercado e correr para Cristo. Meus queridos, a linguagem que Jesus está utilizando é a linguagem que eles entendiam. Você precisa, não é comprar desses mercadores, né, que passam por aí, mas de mim. Jesus está chamando a atenção para Ele, que a igreja é dele. Aí comprar o quê? Para quê? Olha os símbolos, né, que Jesus utiliza, que a cidade vivia. Jesus fala a nossa linguagem, queridos. Quando Ele fala conosco, a gente entende claramente. Ouro refinado, né? Eles deveriam comprar esse ouro refinado, mas não é ouro físico. O ouro refinado é uma joia, tá? Não é a pepita. A pepita é muito feio, é um ouro cheio de impurezas ainda. Mas comprar uma joia refinada, purificada do Senhor. Mas essa metáfora, né, que Jesus está utilizando pode também simbolizar, né, pode também, do sofrimento, de estar disposto a sofrer e estar como aquela joia. Está disposto a carregar a cruz e sofrer por causa de Cristo. Porque as outras igrejas estavam sofrendo, menos eles. O que estava acontecendo? Estavam fazendo, não tinha influência nenhuma, espiritualmente falando, né? Sofrer por Cristo, a vida de cruz, pois faz parte do processo de purificação espiritual na vida cristã. Também pode simbolizar essa riqueza espiritual que os irmãos tinham perdido, não tinham. Pobres, precisavam do ouro, não precisavam materialmente, mas precisavam espiritualmente. Irmãos, também Jesus manda eles comprarem vestiduras para os judeus, né? A condição de nudez revelava uma vida totalmente fora dos padrões de Deus. Era altamente vergonhoso, queridos. Nudez. A nudez grega, greco-romana, era um glamour. Mostrar o corpo. Por isso que você vê muitas artes, né, de nudez, né, referentes ao pensamento grego, né, estátuas, essas pessoas nuas e tudo mais, também faz referência à cultura grega. Mas como João é hebreu, a igreja também conhecia a cultura judaica, né, poderia ser constituída de judeus e gentios também. Então, Jesus está chamando a atenção de que é vergonha. Que vergonha! Vocês estão nus,
espiritualmente nus, não tem nada. Aí Jesus pede que eles vestiduras brancas. Branco em Apocalipse é pureza, justiça, porque indica, a nudez indica uma condição de desgraça e merecimento de julgamento, de juízo. Este é obviamente um chamado para um arrependimento, para o reconhecimento da vergonha da sua verdadeira nudez espiritual e para comprar sem custo nenhum o presente da justiça em Cristo Jesus. Então, era a justiça de Cristo que eles precisavam se revestir. Lembra lá de Isaías, né? Vestes de justiça. São as vestes dadas por Cristo a todo aquele que confia no nome dele. E colírio, queridos, por que colírio? Esse colírio era feito de substâncias microscópicas de cobre, zinco, era um composto, né? Cobre, zinco, sulfato de alumínio e várias ervas. O sentido é que eles devem ver sua cegueira espiritual, arrepender-se e receber a cura espiritual de Cristo, pois somente Ele é a fonte de cura. A igreja de Laodiceia se gloriava. Nossa, nós temos águas dos aquedutos, tanto geladas como quentes, que são mornas. Temos colírio medicinal. Nós temos muito ouro, muitas riquezas, muita prata. Nós temos a lã, né? As pessoas se protegerem do frio e tudo mais. Mas espiritualmente, elas estavam em falta de tudo isso. Avalie como está a sua vida perante o Senhor. No verso 19 ele vai dizer o seguinte: no verso 19, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. É como se Jesus estivesse dizendo assim: agora a minha prática é corrigir e disciplinar todos aqueles que eu amo. Disciplina, correção, disciplina de Deus é muitas vezes os sofrimentos, uma doença ou algo, né, que aconteça de grave. Jesus disciplinando também, corrigir e disciplinar aqueles que Ele ama. Essa passagem condensa Provérbios 3, 11 e 12, que diz: o Senhor repreende a quem ama. Realmente. E ensina o princípio bíblico de que o amor divino exige disciplina. Meus amigos, não existe esse amor em deixar. Jesus te ama. Vai, faz o que quer. Teve uma vez que eu estive pregando numa igreja, e que lá era majoritariamente uma igreja de jovens, conversando com o pastor antes de iniciar o culto. Eu disse, a gente estava conversando sobre disciplina, né? Questão de sexualidade, o envolvimento de jovens com tal, não sei o quê, sobre essas coisas. O pastor disse, eu não disciplino jovens porque fornicou, porque está fazendo, né, indo para as baladas, fazendo outras coisas, sexualidade aflorada, né? São jovens, né? Jovem. Nós somos do amor, nós amamos, nós abraçamos, temos que acolher essas pessoas, esses jovens crentes. A situação desse camarada, né, a gente conhece um pouco sobre ele, está igual a Laodiceia, está do mesmo jeito. Enfim, carente de amor, carente de disciplina do Senhor. O Senhor disciplina porque ama, tá, queridos? Porque ser, pois, zeloso e arrepende-te, zelo por se acertar com Deus, deve substituir a espiritualidade morna que caracterizou a igreja, de tal zelo, que caracterizou a igreja, né?
morna, né? Tal zelo será visto pelo arrependimento. Ser zeloso para com o Senhor não é ser religiosamente, né, quadrado, sou crente, não. É arrependimento, é contrição diante do Senhor. Os laodicenses estiveram cegos para a sua própria espiritualidade indiferente. Eles eram indiferentes. Ao que tudo indica, deram ouvidos à sua prosperidade mundana, não a Cristo, e pensam que o sucesso material significa que eles estão com um relacionamento perfeito com Cristo. Mentira! No verso 20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Meus queridos, essa expressão é muito forte. Jesus usa uma outra metáfora como se estivesse do lado de fora de uma casa, de um lar. E a casa é a vida daquelas pessoas. Entrarei e cearei é uma expressão muito, mas muito forte. Eu quero entrar em profunda comunhão com vocês. Meus queridos, para a cultura judaica, né, eles entendiam bem, compartilhar uma refeição no Antigo Oriente, né, até hoje, muitas culturas lá do orientais são assim, no Médio Oriente, era compartilhar a vida, compartilhar da mesa, de comida, de comer junto, é compartilhar da própria vida. Quando as pessoas estavam brigadas, né, tinham suas rixas, um convite para um banquete, para uma refeição, abria o caminho para a reconciliação. Impressionante isso. É a mesma coisa que Jesus fez com os pecadores, né, descrito lá em Mateus, Marcos e Lucas. Jesus senta lá, fariseu, com publicanos, prostitutas, toda sorte de gente desprezada pelos religiosos. E os religiosos achavam que tinham vida, mas estavam sem vida. É importante para refletirmos. Entrarei e cearei. Ou seja, quero estar em comunhão plena com você. Um convite à reconciliação com o Senhor. Ao vencedor, dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Queridos, toda a promessa de Apocalipse é referente à vida eterna, tá? Em vários aspectos que aquela igreja que recebeu a carta entendia muito bem. Queridos, esses irmãos de Laodiceia exalavam poder, exalavam autoridade. Se o terremoto batia, mandava construir, se as coisas... enfim, né? Nós sabemos. Tudo que eles... sou rico, sou abastado, eu posso. Se vangloriavam em si mesmos. E assim, queridos, Jesus promete uma riqueza, um trono, Jesus promete um poder muito mais alto do que essa vida miserável que eles estavam levando espiritualmente. Trono, queridos, é vida, é majestade, é governo, é estar exaltado com Ele. Mas vencer para sentar-se no trono não quer dizer que todos nós vamos, cada um, sentar num trono. Não quer dizer isso. É estar exaltado com Ele, é ser vencedor com Ele. Nós já reinamos com Cristo, porém não plenamente, já e ainda não, né?
essa expressão mostra quanto é verdade de que Cristo nos chama e para ser exaltados juntamente com Ele no reino vindouro, que vai ser também aqui. Só que essa terra vai ser removida e vai vir novos céus e nova terra, nova Jerusalém que desce do céu para essa nova terra. Ocuparemos boa parte do universo. É impressionante. Estaremos um símbolo de reinar com Cristo por toda a eternidade. Assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, Jesus não falou que é a testemunha fiel. Ele nos chama assim: vocês, para vencer, vocês vão ter que sofrer, se humilhar, vocês vão ter que passar pela cruz, vocês vão ter que vencer, morrendo, sendo os meus mártires, sendo pessoas que me amam acima de todas as coisas. Esse é o Senhor que promete, com muito custo, mas Ele promete, e é garantido isso aí. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar.